Nós estamos lendo o Brihad Bhagavatamrita de Srila Sanatana Goswami. Parte 1. A busca pela essência da misericórdia do Senhor Supremo. Capítulo 7. A perfeição completa. Texto 1. Shri Parikshit disse: Querida mãe, à medida que o som da lamentação de Krishna com seus membros familiares tomava o universo, uma série de terríveis agouros rapidamente se fazia presente. Texto 2. Porque o Brahma de 4 cabeças não pôde encontrar ninguém que pudesse explicar a causa daqueles maus agouros, ele foi ver tudo pessoalmente, acompanhado dos Vedas, dos Puranas, de seus criados pessoais e de vários semideuses. Textos 3 e 4. Brahma encontrou seu próprio pai e mestre espiritual, o original Narayana, em um estado inaudito, amorosamente aflito por seus amados devotos. Vendo o Senhor revelando impudentemente sua verdadeira grandeza, normalmente oculta, Brahma ficou estupefato. Por um momento, ele também perdeu sua gravidade e começou a chorar. Texto 5. Com dificultoso esforçar-se, Brahma se colocou sob controle e começou a pensar em como devolver seu senhor ao normal. Logo lhe ocorreu uma ideia. Texto 6. Chorando ao lado do senhor estava Garuda, o filho de Vinata. Foi-lhe difícil conseguir a atenção de Garuda, mas após chamá-lo, com voz alta por algum tempo, Brahma o conseguiu. Brahma então disse. Textos 7 e 8. Shri Brahma disse: Existe outra Shri Vrindavana aqui, entre a colina Raivata e o oceano. Inanda, Yashoda e outros estão presentes dentro dela como imagens replicativas, com similares rebanhos de vacas. Essa Vrindavana, construída por Vishvakarma, faz parecer como se a Vrindavana de Mathura houvesse vindo aqui para Dwaraka. Texto 9. Cuidadosamente pegai, portanto, Krishna e seu irmão em seu presente estado e cuidadosamente os conduze para lá. Somente Rohini, porém, deve ir com eles, e ninguém mais. Texto 10. Shri Parikshit disse: Dessa maneira, Brahma trouxe Garuda de volta aos seus sentidos, e aquela mais perita das águias cervis muito lentamente acomodou os 2 senhores sobre suas costas. Texto 11. Aconselhados por Brahma, todos os demais voltaram para casa. Neste ínterim, enquanto Krishna e Balarama eram transportados por Garuda, Balarama recobrou parcialmente sua consciência. Texto 12. Ao chegarem a Nava Vrindavana, Garuda e Balarama gentilmente colocaram Krishna sobre uma cama. Os Gopas e as Gopis de Nava Vrindavana encontravam-se ao seu redor, como se fossem os verdadeiros vaqueiros e vaqueiras de Krishna. Textos 13 e 14. Uddhava foi até lá com Devaki, que amava muito ternamente seu filho, e também com Rukmini, Satyabhama, outras rainhas e Padmavati. Eles simplesmente não podiam deixar Krishna naquele estado. Assim, diante da solicitação de Brahma, esconderam-se e posicionaram-se a certa distância, em lugares dos quais ainda pudessem ver Krishna. Textos 15 e 16. Narda, não obstante, pensando que havia cometido uma ofensa, não acompanhou os semideuses e os Yadavas. Ao invés disso, muito curioso, escondeu-se no meio do céu e fixou-se em uma postura iógica sentada, de sorte a observar a doçura dos atos do Senhor. Texto 17. Garuda posicionou-se ainda mais alto no céu, invisivelmente seguindo seu mestre,
a fim de prover sombra com suas asas. Texto 18. Após alguns minutos, o irmão de Krishna já estava quase em sua consciência normal. Aquele melhor dos pensadores acertados compreendeu toda a situação. Textos 19 e 20. Balarama rapidamente limpou seu próprio rosto de lótus e o rosto de lótus de seu irmão mais novo. Ele então gentilmente colocou uma flauta na cintura do dote de Krishna, uma corneta de chifre de búfalo e um bordão em suas mãos, uma guirlanda de flores kadamba ao redor de seu pescoço, um ornamento de pena de pavão sobre sua cabeça e em suas orelhas argolas recém-manufaturadas a partir de bagos gunja. Texto 21. Tendo assim arranjado um aparelhamento silvestre para Krishna com os itens feitos por Vishvakarma, Balarama, com algum esforço, levantou Krishna e então lhe dirigiu a palavra, falando muito alto. Texto 22. Shri Baladeva disse: Sri Krishna, Krishna, meu querido irmão, acorda, acorda, desperta de teu sono, vê só, está ficando tarde, as vacas já estão entrando na floresta. Texto 23. Shri Dhamma e teus outros amigos estão aqui a te aguardarem, e teus pais amam-te tão perdidamente que sequer conseguem falar-te algo. Texto 24. As golpes estão contemplando teu rosto de lótus e rindo de ti enquanto sussurram algo no ouvido uma da outra. Textos 25 e 26. Shri Parikshit disse: Deste modo, Balarama falou tanto quanto pôde. Ele chamou Krishna por seus vários nomes, acariciou-o e agarrou ao redor de seus braços, até que Krishna finalmente se levantou e recobrou alguma consciência. Krishna articulou as palavras Shiva, Shiva, e repentinamente se colocou de pé, expressando surpresa em seu rosto. Texto 27. Krishna abriu seus olhos de lótus, sorriu e rapidamente olhou ao redor. Vendo Nanda diante dele, sentiu-se constrangido e curvou-se perante ele. Texto 28. Krishna também viu mãe Yashoda de pé ao seu lado, com seus olhos escancarados e sem piscar, como se estivessem colados na superfície de seu rosto. Rindo com alegria, ele amavelmente endereçou-lhe a palavra. Texto 29. O Senhor Supremo disse: Querida mãe, esta manhã, durante o meu sono, vi muitas coisas incríveis em um único breve instante, mas como se eu estivesse desperto. Texto 30. Sonhei que eu havia partido daqui e ido para Madhupuri, onde vi homens perversos como Kamsa serem mortos, reis como Jarasandha serem aniquilados e os semideuses ficarem satisfeitos. Texto 31. Uma grande cidade chamada Dwaraka foi construída às margens do oceano e muitíssimas outras coisas aconteceram. Agora, porém, não há tempo suficiente para falar-te sobre tudo. Texto 32. Este longo sonho, ter me distraído, foi porque não levantei da cama, como nos outros dias, no devido horário. Texto 33. Irmão querido e respeitável, se não acreditas na possibilidade deste evento maravilhoso, irei explicá-lo em detalhes a ti quando formos para a floresta. Texto 34. Shri Parikshit disse: Após falar desta maneira, Krishna ofereceu à sua mãe os devidos respeitos. Então Rohini, que é muitíssimo perita, intuiu que Krishna queria algum alimento que pudesse levar consigo para a floresta. Texto 35. Shri Rohini disse: Querido filho, tua mãe não tem outro filho além de ti. Ela ficou tão preocupada hoje, devido ao teu sono extra,
que agora ela se sente um pouco adoecida. Acredito, portanto, que já conversamos o bastante. Texto 36. As vacas e os garotos cuidando delas já partiram na frente. Deverias segui-los logo. Prepararei algumas iguarias leves e saborosas e as enviarei a ti na floresta. Textos 37 e 38. Shri Parikshit diz: Krishna ofereceu seus respeitos a Rohini, que havia se dirigido a ele com grande amor. Então, com um sorriso em seu rosto, tal qual um ladrão, ele furtivamente tomou das mãos de mãe Yashoda a manteiga que ela estava segurando. Ele então saiu para se juntar ao seu irmão mais velho, chamando por seu nome. O generoso Krishna não comeu aquela manteiga antes que chegasse onde estavam as vacas. Texto 39. Com palavras peritamente aprazíveis, Krishna solicitou às suas duas mães que preparassem um almoço para ele. Então ele partiu e, no caminho, encontrou-se com algumas das golpes e desfrutou de conversar com palavras jocosas. Texto 40. À medida que continuou caminhando, a todo tempo tocando sua flauta a fim de impedir que as vacas se dispersassem em seu vaguear, ele deparou-se com Sri Radhika, acompanhada de suas amigas, e falou-lhe com comentários espirituosos e sorrisos encantadores. Texto 41. Sri Nandanandana disse: Ó ama de minha alma, por que não falais comigo, vosso devoto, com quem agora vos encontrastes em um local secreto? Com que estáis tão ocupada, minha orgulhosa dama? Texto 42. Como vos ofendi? Ó onisciente, certamente sabeis tudo sobre o que aconteceu hoje em meu sonho. Texto 43. Deixei-vos e fui para outro lugar. Naquele lugar distante, casei-me com muitas princesas que estavam se preparando para pôr fim às suas próprias vidas, e tive filhos, netos e bisnetos. Texto 44. Agora, seja como for, tenho de ir imediatamente para a floresta. Hoje à noite, no crepúsculo vespertino, ó outorgadora de satisfação, desfrutareis comigo. Texto 45. Shri Parikshit continuou. Tendo dito isto, Krishna tirou um punhado de flores em Shri Radha, olhou ao redor e então a abraçou e beijou. Ele então prosseguiu a fim de se encontrar com as vacas e os vaqueirinhos. Texto 46. Quando Devaki viu pela primeira vez quão maravilhosa e toda atrativa era a veste de Krishna para Vraja e como ele estava tocando sua flauta, leite começou a escorrer de seus seios em grande amor, muito embora ela não mais fosse jovem. Texto 47. Rukmini, Jambavati e outras rainhas, desorientadas por uma intensidade de amor que elas jamais haviam sentido anteriormente, perderam sua compostura e desfaleceram ao chão. Texto 48. Mesmo a senil Padmavati intoxicou-se. Levadas pela luxúria, tanto ela quanto Satyabhama atuaram estarem abraçando e beijando Krishna vezes e mais vezes e correram atrás dele, com os braços à frente, tentando agarrá-lo. Texto 49. Kalindi, a filha do deus do sol, já vira Krishna assim anteriormente. Sendo muito sagaz, ela, de alguma forma, acalmou-se. Ela e Uddhava agarraram Satyabhama e Padmavati e puxaram-nas para trás. Texto 50. Enquanto isso, o Senhor Govinda prosseguiu, pastoreando suas vacas. Quando viu o oceano diante de si, ele pensou que fosse o Yamuna, e regozijante, chamou seus amigos para brincarem no rio. Texto 51.
meus queridos amigos, para onde fostes? Ó Sridama, Subala, Arjuna, venham alegremente para cá, rápido. Texto 52. Podemos deixar nossas vacas beberem a água deste rio Yamuna, e podemos brincar tanto quanto queiramos, nadando em sua água cristalina, refrescante e de fluidez suave. Texto 53. O Sr. Achyuta, então, seguiu adiante com as vacas e aproximou-se do mar, onde ondas imensas e rugentes se faziam presenciar uma após a outra. Texto 54. Quando Krishna olhou ao redor da costa, ele notou sua própria grandiosa cidade visível à distância. Krishna ficou surpreso e exclamou: "O que é isso? Onde estou? Quem sou eu?" Texto 55. Assombrado, ele falou estas palavras por vezes e mais vezes, enquanto olhava para o vasto oceano e para a cidade. O Sr. Balarama, então, disse-lhe algo. Texto 56. Sri Baladeva disse: Ó meu mestre, ó Senhor de Vaikunta, por favor, considerai quem sois. Foste solicitado pelos semideuses a de vir de modo a remover o fardo da terra. Texto 57. Agora, por favor, destruí os perversos e protegei os demais. Vosso primo Dharmaraj, o rei Yudhishthira, comprometeu-se com a feitura de um sacrifício. Por favor, certificai o sucesso do mesmo. Texto 58. Estabelecestes Yudhishthira como imperador, mas ele está intimidado pelo irmão mais novo de Shalva e por outros vilões excessivamente poderosos. Texto 59. Portanto, por favor, ide a Yudhishthira, e com a ajuda dos Yadus, tentai matar seus inimigos, os quais estão perseguindo vossos devotos devido ao ódio que nutrem contra vós. Texto 60. Sri Parikshit diz: Balarama falou estas palavras com o intento de mudar a disposição estática de seu irmão mais novo e trazê-lo de volta ao normal. Com efeito, ao ouvir o que Balarama disse, Krishna sim mudou sua disposição. Texto 61. A personalidade de Deus irou-se e disse: Irmão, quem são essas criaturas inúteis? O irmão mais novo de Shalva e aqueles como ele? Irei pessoalmente ter com eles e os matarei todos de uma vez. Texto 62. Acredita nestas minhas palavras como verdadeiras. Elas concedem-me a firme promessa. Desta forma, as circunstâncias do momento fizeram o Sr. Krishna se esquecer de sua confusão. Texto 63. Olhando novamente ao redor, Krishna se lembrou de que ele era o mestre de Sri Dwaraka, o divino rei dos Yadavas. Texto 64. Ele se lembrou de que estava dormindo no interior do palácio quando viu a flauta em sua mão e ele mesmo e seu irmão mais velho vestidos como habitantes da floresta. Texto 65. Krishna percebeu que ele havia saído da cidade para pastorear vacas e isso o encheu de surpresa e dúvidas. Ele riu enquanto ponderava acerca disso. Texto 66. Seu irmão Balarama compreendeu o que ele estava pensando. Sorrindo, Balarama explicou que aquilo tudo foi arranjo de Brahma e disse a Krishna as razões pelas quais aquilo havia sido feito. Texto 67. Krishna então olhou para o rosto de seu irmão e sorriu como se estivesse envergonhado. E uma vez que o corpo de Krishna estava coberto de poeira, Balarama removeu-lhe a poeira e o banhou no mar. Texto 68. Naquele momento, Garuda chegou. Dado que ele compreendia as disposições do Senhor perfeitamente bem, Krishna o montou e retornou para o seu palácio sem ser visto. Texto 69.
Uddhava, aquele que tudo conhece, informou Devaki, Rukmini e os demais sobre o que estava acontecendo. Ele levou todas as rainhas de volta ao palácio para o lado do Sr. Krishna. Texto 70. Mãe Devaki saudou seu filho com bênçãos. Bem ciente de que horas eram, ela rapidamente foi preparar sua refeição. Texto 71. As amadas rainhas do Senhor permaneceram escondidas atrás de objetos, como colunas, sem aproximarem-se dele. Satyabhama, no entanto, não havia chegado ali com os demais, em virtude do que Krishna perguntou a Uddhava sobre ela. Textos 72 e 73. Uddhava, o servo do Senhor, respondeu: Quando fizestes vossa gloriosa excursão a Vrindavana, que é agraciada pela colina Raivata, vossa disposição especial deve ter desorientado os ininteligentes, mas vossas rainhas foram capazes de entendê-la. Por conseguinte, esconderam-se, observando a distância. Então a maliciosa e disparatada Padmavati endereçou-lhes a palavra. Textos 74 e 75. Ó Devaki, mulher destituída de créditos piedosos! Ó desafortunada Rukmini! Deplorável Satyabhama! Jambavati e vós demais mulheres miseráveis! Prestai atenção! De agora em diante, devei abandonar vosso orgulho e vos submeter às mais grandiosas penitências, de sorte a vos tornardes servas daquelas mulheres nômades abhiras. Textos 76 a 78. Uddhava disse a Krishna: A sábia Devaki refugia-vos, quem, por sua vez, refugia o mundo inteiro. Quando ela ouviu essas palavras ruinosas, ela disse: Mulher tola, o que há de incomum aqui? Shri Vasudeva e eu, em nossa vida anterior, submetemo-nos a austeridades a fim de obter o Senhor como nosso filho, em decorrência do que o Senhor, o outorgador de todas as bênçãos, aceitou este papel. Nanda e Yashoda, por outro lado, oraram ao Senhor Brahma, pedindo por devoção pura. Texto 79. Pelas bênçãos daquele que é o melhor devoto do Senhor, Nanda e Yashoda, juntamente com toda a sua família, tornaram-se mais grandiosos do que nós. Texto 80. Por causa de seu amor excepcional, eles puderam criar o Senhor como seu filho e puderam apreciar suas muitas atividades maravilhosas. Sua atitude especial para com eles, portanto, é apropriada e é-me muito prazerosa. Texto 81. Uddhava continuou. Então Shri Rukmini Devi falou alegremente. Ouvindo suas palavras, todos os devotos cresceram em amor por Krishna. Texto 82. Shri Rukmini disse: Aquelas mulheres rejeitaram tudo, seus esposos, filhos e tudo mais que possuíam, desconsiderando sua própria fortuna neste mundo e no próximo. Suportando a aflição, elas adoravam o Senhor à sua própria maneira, encantando-o na dança da rasa e em outros passatempos. Texto 83. Podemos ter a esperança de obter a suprema personalidade de Deus apenas seguindo muitas práticas espirituais rigorosas, e podemos meditar nele apenas treinando estritamente a atenção de nossos corações. Mas aquelas golpes nutriram tamanho amor excepcional por ele, que facilmente granjearam o sucesso dos estágios mais avançados de meditação. Texto 84. É condizente, portanto, que Krishna ame-as mais que nós, haja vista que somos obcecadas por nossos deveres religiosos, obrigações sociais, filhos, netos, casas, afazeres domésticos e assim por diante. Não somos nada senão criadas dele, adorando com reverência como caídas almas condicionadas.
Nós, mulheres casadas, não devemos invejar seu amor excepcional pelas gopis. Ao contrário, devemos sempre glorificar esse amor, pois ele prova quão subserviente Krishna se torna aos seus amados devotos. Texto 85. Uddhava disse: todas as demais rainhas concordaram. Somente Satyabhama, Satrajiti, incapaz de tolerar essas palavras, entrou em seu aposento de ira. Texto 86. Shri Parikshit disse: o bem-aventurado senhor da vida das gopis então ordenou iradamente: trazei aqui imediatamente aquela filha do rei tolo. Texto 87. Satyabhama, muito exímia nas artes do amor galante, estava sempre pronta para garbosamente servir seu esposo no humor do orgulho de ciúmes, sabendo que ele também é completamente entendido das habilidades do amor e ávido por desfrutar com as vaqueiras. Texto 88. Ao ouvir esta ordem de suas criadas, a inteligente Satyabhama se levantou, banhou-se e rapidamente se colocou perante Krishna. Texto 89. Ela escondeu-se atrás de um pilar e lá permaneceu, repleta de vergonha e medo. Krishna percebeu sua presença e, ainda irritado, falou-lhe com uma voz clara. Textos 90 e 91. O Senhor Supremo disse: ó tola Satrajiti, assim como te irritaste quando Rukmini obteve favores especiais, como a flor Parijata, agora está nervosa com o nosso intenso amor pelo povo de Vraja. Mulher papalva, não sabes que sou regido pelos desejos deles? Texto 92. Se o povo de Vraja considerar bom que eu renuncie tudo, prometo-te que dentro de um instante farei exatamente isso. Texto 93. A glorificação oferecida pelo venerável Brahma não foi falada em vão. Jamais poderei recompensar plenamente esses devotos, em consequência do que sou terminantemente endividado para com eles. Texto 94. Entretanto, mesmo se para o prazer deles eu retornasse para com eles viver, não vejo como isso ajudaria. Texto 95. Simplesmente por verem-me, eles se tornam tão estupefatos e confusos pelos êxtases internos e profundos que são incapazes de reconhecer seus próprios corpos e tudo que tem conexão com seus corpos, para não falar do restante do mundo. Texto 96. Assim, a dor deles não se aliviará, mesmo caso me vejam. Seus corações são tão perturbados por pensamentos de separação de mim, que qualquer medida que eu tome para a felicidade deles apenas dobrará sua aflição. Texto 97. E quando não podem ver-me, arrasam-se tão fortemente que o fogo da saudade às vezes os deixa como cadáveres, e outras vezes exatamente como loucos. Eles, de Sarti, compartilham do néctar de êxtases maravilhosos. Texto 98. Se elas veem uma porção de sombra lembrando minha compleição, elas abraçam e beijam-na, confundindo-a comigo. O que mais posso descrever? Texto 99. O meu estar com eles, por conseguinte, seria igual à minha ausência. Compreendendo isto, não retornei. Agora houve a verdadeira razão para eu ter me casado contigo. Texto 100. Minha querida fidalga orgulhosa, enquanto vivia em Mathura Puri sem as gopis, eu, a princípio, não tinha desejo algum de me casar. Texto 101. No entanto, da boca de um Brahmana, ouvi a carta de Rukmini, que falava de sua agonia e de sua intenção de cometer suicídio caso não pudesse obter-me. Texto 102. Eu, desta forma,
Destruí em batalha o orgulho de uma hoste de reis perversos. Peguei sua mão e a levei embora, enquanto todos os reis assistiam. Texto 103. A visão de Rukmini, todavia, fez-me novamente pensar nas golpes muito mais, e a agonia e a aflição que isso me causou deixou-me deveras perturbado. Textos 104 e 105. 16.100 golpes haviam adorado com votos Katyayani, de maneira a obterem-me. A fim de pacificar de algum modo minha mente, vendo algo semelhante a elas, casei-me com o mesmo número de vós rainhas aqui em Dwaraka. Texto 106. Ah, mulher obstinada, compreende, por favor. Tudo o que desfrutei em Vraja deu-me o prazer mais elevado. E embora a glória daqueles tempos me tenha abandonado, ela ainda reside naquela mais digna das localidades. Texto 107. Quando submerso nas ondas daquele oceano de êxtase, gozando os sempre novos e encantadores passatempos de Vraja, eu estava tão atraído por cada um dos residentes absolutamente encantadores que jamais notei o passar das noites e dos dias. Texto 108. Como o simples deleite de minhas diversões infantis, matei vários demônios eminentes. Rapidamente subjuguei o maligno Kalia e o exilei, e em minha mão esquerda carreguei a colina de Govardhana. Texto 109. Eu estava tão absorto naquele oceano de contentamento que ter de falar com Brahma e outros semideuses e ter de vê-los oferecerem orações e homenagens a mim parecia uma dolorosa perturbação. Eu me esquecia do trabalho que eu tinha de fazer para os semideuses. Texto 110. Minha bela forma, minhas vestes e o nectário som de minha flauta, jamais ouvido antes, encantaram o universo todo com avassalador amor a Deus. O que dizer, então, de como estes afetaram os residentes de Vraja? Textos 111 e 112. Brahma, Rudra, Indra, Chandra, os Siddhas e outros semideuses movendo-se no céu eram tomados por mudanças surgidas neles devido ao amor estático. O que ocorria mesmo com as vacas, touros, bezerros e bestas selvagens, com as árvores, pássaros, arbustos, trepadeiras e grama. Os rios eram sobrepujados, e também as nuvens e todos os demais seres, tanto móveis quanto imóveis, vivos e inertes. Cada um deles submetia-se a uma transformação pela qual sua própria natureza mudava para uma natureza precisamente oposta. Texto 113. Podes perguntar a Kalindi se isso é ou não verdade. Ela testemunhou os bem-aventurados passatempos livremente desfrutados pelo povo de Vraja. Texto 114. Agora, porém, não sou capaz de suscitar as mesmas emoções em meus parentes Yadavas, nem através de fala jocosa, nem através de passatempos divertidos. Texto 115. Aqui em Dwaraka, encontro dificuldade em desfazer o orgulho ciumento das rainhas, como tua pessoa. Envergonhado, eu então deixo de lado minha querida flauta. Texto 116. Ai de mim, o que fiz e como vivi em Vraja parecem tão distantes aqui em Dwaraka que eu sequer sou capaz de falar sobre isso. Texto 117. Somente uma pessoa, quase tão querida a mim quanto os devotos de Vraja, poderá descrever esses tópicos. Shukadeva, o filho de Badarayana Vyasa. Pelo poder de seu grande amor na disposição dos Vrajavasis, ele falará algo acerca desses assuntos ao seu excelente discípulo, que se assemelha a ele em qualidades espirituais, e quem eu certa vez trouxe de volta à vida.
Texto 118. Shri Parikshit disse: à proporção que o Senhor Supremo prosseguia enaltecendo ardentemente o esplendor da boa fortuna de Vraja, o perito conselheiro Uddhava ficava mais ansioso, haja vista que os êxtases especiais de Vraja poderiam novamente deixar o Senhor em transe. Com um gesto, por conseguinte, ele incitou as damas a fazerem algo. Texto 119. Satyabhama, Rukmini e as outras rainhas imediatamente rodearam seu esposo, tocando seus pés com suas cabeças. Mediante a oferenda de orações melancólicas, associadas a soluçado chorar, elas gradualmente acalmaram-no. Texto 120. Uddhava também urgiu com Devaki e Rohini para que entrassem sem demora com o alimento e a bebida para a refeição de Krishna. Texto 121. O perito Uddhava fez Baladeva entrar após ter concluído seu banho. Uddhava então informou ao Sr. Krishna que Narda estava aguardando à porta. Texto 122. Krishna é testemunha onisciente do coração de todos, mas ele perguntou com um sorriso: por que ele é mantido lá? Por que ele não entra, como habitual? Texto 123. Uddhava sorriu e respondeu: meu senhor, porque ele está temeroso e envergonhado. Então o Senhor, o qual sempre favorece os Brahmanas, pessoalmente buscou Narda e dirigiu-lhe a palavra. Texto 124. O Senhor Supremo disse: Narda, meu mais querido amigo, estais sempre ansioso por agradar-me, e sois o melhor daqueles que experimentam emoções transcendentais. Acabastes de fazer-me um grande favor. Texto 125. É verdade que quando alguém é separado daqueles que ama, o amor puro faz com que a pessoa sofra internamente, como se estivesse em um ardente incêndio florestal. A abrasadora dor cria um remorso que então se agrava, tornando-se um irrepreensível e profundo pesar. Dessarte, o indivíduo, a princípio, parece desditoso. Texto 126. Esta angústia da saudade, porém, é louvada como mais grandiosa do que a felicidade do desfrute com quem se ama. A saudade é tão prazerosa à mente que a mesma não pode ser descrita. Ela sempre se transforma, por fim, em uma abundância de prazer. Somente aqueles peritos no saborear desses humores podem compreender como isso acontece. Texto 127. Depois que a dor do desespero é cessada, o coração da pessoa sente completa satisfação, deleitando-se constantemente, enquanto desfruta o grande prazer de encontrar-se com a pessoa amada. Texto 128. O indivíduo talvez queira sentir essa saudade novamente, e talvez até mesmo se sinta aflito caso não o possa. Desta maneira, aquele que pode lembrar alguém da pessoa amada ausente é considerado o amigo mais sincero e prestativo. Texto 129. Entendei, por favor, quando de algum modo, lembrado daqueles que ama, a pessoa reavê a própria vida. Esquecer-se daqueles mais queridos do que o próprio ar vital é mais doloroso do que morrer. Texto 130. Aqueles queridos como a vida jamais podem ser esquecidos, mas quando lembrada deles de uma maneira especial, a pessoa sente-se feliz, como alguém que viveu uma vida de boa fortuna. Texto 131. Hoje, de start, favorecestes-me imensamente, devido ao que estou muitíssimo satisfeito convosco. Escolhei, por favor, qualquer bênção que queirais. Texto 132. Shri Parikshit disse: o sábio começou a cantar as glórias de Krishna. Tocando sua vina e exclamando Jaya, Jaya,
ele louvou o Sr. Krishna, o outorgador de bênçãos, com canções repletas de nomes oriundos de seus passatempos em Vraja. Textos 133 e 134. Viajou Narda do Dashashvamedha Tirtha em Prayaga a Dwarka, e ele falou com devotos, o Brahmana em Prayaga e todos os outros, os quais, pela divina graça do Senhor, haviam, cada um, atingido a perfeição. Sentindo grande prazer, Narda, o rei dos sábios, agora queria ouvir sobre essa perfeição diretamente da própria boca do Sr. Krishna. Querida mãe, o Sr. Krishna é o leão todo atrativo entre os benfeitores generosos. Agora, por conseguinte, Narda implorou a ele a primeira bênção que gostaria de receber. Texto 135. Narda disse: Sri Krishna Chandra, por favor, concedei que ninguém jamais sinta ter obtido o suficiente de vossa misericórdia, o vosso serviço devocional, ou amor puro por vós, o reservatório do êxtase. Texto 136. O Senhor Supremo disse: Ó preceptor de todos os estudiosos eruditos, que espécie de bênção é essa? A minha misericórdia, o meu serviço devocional e o amor estático por mim possuem todos eles essa natureza. Isso é simplesmente óbvio. Textos 137 e 138. Ó sábio, cada um dos devotos que vistes e sobre os quais ouvistes em vossas viagens aqui e ali, de Prayaga Tirtha a Dwarka, é perfeito sob todos os aspectos. Cada um deles pode liberar o mundo inteiro, e cada um recebeu verdadeiramente minha misericórdia. O que existe entre eles são apenas níveis de perfeição. Texto 139. Nenhum desses devotos, todavia, sacia-se em algum momento. Portanto, por favor, pedi-me outras bênçãos mais satisfatórias. Texto 140. Shri Parikshit diz: Narda dançou em completa exultação, e como um pedinte suplicando por esmolas, ele mendigou a Krishna duas excelentes bênçãos, dirigindo a palavra ao Senhor, a principal joia das personalidades caridosas. Foi isto o que Narda disse. Texto 141. Shri Narda disse: Ó vós jamais satisfeito com vossa própria caridade, alcancei agora o meu objetivo. Meu esforço frutificou, haja vista que agora compreendo de maneira prática quem são os objetos de vossa mais grandiosa misericórdia. Texto 142. Esta é a única bênção que preciso granjear, e para mim é a mais grandiosa misericórdia. Ainda assim, ó Rei dentre aqueles que fazem caridade, tenho um desejo há muito nutrido. Texto 143. Ó cisne a deslizar pelos lagos do amor dos Vrajavasis, desejo que eu possa vaguear por toda parte, sempre cantando, bebendo o néctar de vossos nomes. Esses mais doces nomes surgem do oceano de Gokula e propagam as glórias de vossas vestes infinitamente variadas e as glórias de suas maneiras igualmente variadas de agir. Enquanto vagueio, comportando-me tal qual um louco, que eu distribua júbilo a todos em todos os mundos. Texto 144. Quer mediante a fala, quer mediante o pensamento, quer mediante a audição, quer mediante o contato físico, se alguma pessoa neste mundo entra em contato, mesmo que uma vez, com estes passatempos vossos, e se convence da importância deles, que ela seja eternamente munida com o poder de adorar vossos pés em amor puro,
vossos pés resplandecentes com a poeira açafrão dos seios das bem-aventuradas golpes, seios estes similares a cântaros. Texto 145. Shri Parikshit disse: o Sr. Gopinata então estendeu sua divina mão de lótus e, com grande respeito por Narada, disse bem-aventuradamente: que assim seja. Texto 146. O sábio foi repentinamente atirado em um vasto oceano de suprema bem-aventurança. Ele cantou e dançou de várias maneiras, deleitando deste modo o Sr. Krishna. Texto 147. Narada então comeu e bebeu com os dois senhores preparações excelentes, enquanto Devaki e Rohini supervisionavam e Rukmini servia. Texto 148. Uddhava sugeria a Narada o que comer, Satyabhama abanava-o, e as outras rainhas o agradavam com vários tipos de serviço. Texto 149. Tendo o sábio terminado de comer e lavado sua boca, o Sr. Krishna o adorou untando-o com óleos fragrantes e adornando-o com guirlandas de flores e variados ornamentos. Texto 150. Narada então solicitou a Madhava, o Sr. Krishna, permissão para partir, após o que rumou para Prayaga, pensando: outorgarei a perfeição aos sábios que tanto aguardaram pelo meu retorno. Texto 151. Deste modo, Narada deu início à sua viagem para Prayaga, intoxicado pela ânsia por amor puro. Por onde quer que passasse, ele vibrava suavina e venturosamente cantava as glórias do Krishna Bhakti, que havia visto com seus próprios olhos. Texto 152. Quando os sábios em Prayaga ouviram todo o estupendo relato da boca de Narada, eles abandonaram definitiva e prontamente todo interesse em tudo exceto o serviço a Krishna. Isto porquanto foram capazes de compreender a essência do que é valioso. Texto 153. Transportando-se a uma disposição de intensa e resoluta humildade, eles começaram a adorar os pés de lótus de Sriman Madana Gopala, de acordo com as instruções de Narada. Textos 154 e 155. Querida mãe, também deves sempre adorar esse jovem vaqueirinho. Ele é o oceano que produz o néctar da dança da raça, na qual as divinas golpes rodeiam-no completamente, extasiadas em amor puro. Deve-se cultivar o desejo de tornar-te serva dessas golpes. Deves constantemente adorá-lo em amor puro, tal qual fizeram elas, e deves dedicar-te ao Sankirtana de seus nomes. Texto 156. Sou incapaz de descrever com minhas palavras mesmo uma das glórias das golpes. Sou tão incapaz quanto seria um mosquito objetivando engolir o Monte Mero. Texto 157. Ah, mas meu mestre espiritual é completamente absorto nas disposições amorosas do serviço a Krishna. Ele pode constantemente glorificar os nomes de Krishna e os nomes de Rukmini e dos outros amados devotos de Krishna. Texto 158. As golpes foram consumidas pelas crescentes chamas de espantoso e fulgurante incêndio do amor a Krishna. Caso meu guru cante os nomes dessas golpes e aponte as qualidades distintas de uma golpe, ele também é tocado pelas fagulhas a saltarem das chamas do intenso incêndio e imediatamente se torna imensamente agitado. Ele, em razão disso, precisa evitar a pronúncia dos nomes das golpes. Texto 159. Caso sigas meu conselho e com amor puro
refugie-te nas gopis e no Senhor delas, o Senhor Krishna. Então, ó Mãe, prometo que pela misericórdia de Krishna serás capaz de compreender algo da grandeza das gopis. Texto 160. Com o auxílio desta mais excelente narração acerca do Senhor Supremo, que mostra quem recebeu a essência da misericórdia do Senhor, pode-se compreendê-lo definitivamente. Qualquer um que por alguma razão refugie-se com fé nesta narração irá obter sem demora amor pelo Senhor Shri Krishna.